Louvado seja o Senhor nessa noite, uma noite onde nós celebramos a presença do Senhor, onde nós reconhecemos o mover do Senhor sobre as nossas vidas, onde nós podemos saber que Ele é o Deus presente em todas as situações, o Deus que se revela, o Deus a quem nós podemos contemplar, o Deus que se mostra, um Deus que se comunica conosco, e nós louvamos a Deus, porque de fato o Senhor está presente, o Senhor é o nosso Deus, nós o amamos e Ele age nas nossas vidas. Nessa noite a gente ainda está nesse percurso, nesse mês de setembro, de compreender algumas palavras que nos revelam um caminho, uma trilha, uma experiência de contemplar a presença do Senhor. E no meu coração existem vários textos bíblicos que falam da revelação da presença do Senhor, que falam da revelação do mover de Deus na vida de pessoas, na vida de grupos, na vida de personagens bíblicos. Mas nessa noite eu quero compartilhar com você um dos textos que para mim são fundamentais nessa experiência de contemplar a presença de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então, ou então ligar a sua Bíblia, né? A gente é moderno também, né? Ligar a sua Bíblia aí na primeira carta dos reis, primeiro livro dos reis, 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis 19, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 13, 8 versículos, para a gente ter um pouco da noção, não é? Nos situarmos um pouco nessa história. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 5 até o versículo de número 13. Se você conhece um pouco do texto bíblico, você já vai lembrar que esse texto é o texto onde uma experiência na vida do profeta Elias acontece e ele contempla a presença de Deus. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 5 em diante. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele, Elias, e viu junto à cabeceira, de onde ele estava deitado, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, no Horebe, entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo,
Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio. Sabe o que é cicio? Um sussurro. Muito bem, vocês estão letrados na coisa, né? Já encontraram esse Deus que sussurra, não é? Um cicio, sussurro, tranquilo e suave. Um sussurro, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Nós vamos parar aqui, o texto continua com algumas tarefas e a gente vai entender, só para você se localizar naquilo que está acontecendo na vida do profeta Elias. Vamos orar. Senhor amado, nós te pedimos, em nome de Jesus, que a tua palavra seja alimento para as nossas vidas, que a tua palavra seja poder do teu Espírito sobre nós, que a tua palavra seja um mover grandioso sobre as nossas vidas, Senhor amado, e nós possamos aprender princípios, práticas, hábitos transformadores. Como nós cantamos aqui, abre os nossos olhos, nós queremos te ver, em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que acontecia no capítulo 18, antes de Elias estar no meio do deserto? Eu não li de propósito o versículo 4, quando depois dele ter fugido, ele chega no deserto, debaixo de um zimbro, uma árvore, deita e diz ao Senhor: Senhor, pode tirar a minha vida? Eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou digno de ser teu profeta, eu não sou ninguém, eu não presto, eu não valho nada. Mas que história! Que coisa, Elias! Que situação! Se você ler os capítulos anteriores, especialmente o capítulo 18, onde Elias, ele profetiza que a chuva vai voltar, depois de 3 anos de seca, onde Elias, no topo do Monte Carmelo, é desafiado pelos profetas malignos de Baal e dos postes ídolo, que haviam substituído a fé em Deus, que haviam contaminado o povo de Deus. E aqueles 850 profetas contra Elias. E você conhece a história? Eles fazem um altar e eles fazem uma competição entre deuses. E Elias diz assim: vamos colocar aí, fazer um altar e colocar uma oferta sobre o altar, e vamos clamar a ação e a resposta de Deus. Vocês clamam a esse Deus Baal e aos postes ídolo, que representam outras divindades, e eu clamo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e vamos ver quem é que responde. E eles então fizeram um altar, colocaram uma oferta no altar, e desde manhã até o final da manhã e ao meio-dia, os profetas de Baal gritando: Baal, ouve-nos, ouve-nos, nos ouve. E eles se cortavam e gritando,
Enquanto isso, Elias olhava para eles e falava assim: olha, grita mais alto, quem sabe ele está dormindo. Não é? Grita mais alto, quem sabe ele saiu para passear, e se vocês gritarem, ele volta para casa e atende vocês. E aí chegou um momento e falou assim: ó, então tá bom, o tempo de vocês esgotou. Deixa eu agora clamar ao Deus de Israel, ao Deus da aliança, ao Deus que se manifestou ao povo e fez uma aliança com o povo. Deixa eu clamar a presença desse Deus. Mas aqui está muito fácil, um altar com uma oferta. Vamos dificultar essa coisa, porque eu quero que vocês vejam o poder de Deus. Então, eles cavaram uma valeta em volta do altar e encheram de água e encharcaram todo o terreno. E aí, de repente, Elias se coloca e clama ao Senhor. E você sabe, não é? O texto diz, no capítulo 18, uma labareda de fogo vem e consome o altar e a oferta e todo aquele terreno encharcado de água. Deus imediatamente se manifesta diante daqueles que não criam em Deus, porque o seu profeta se colocou diante do Senhor. Onde Deus se manifesta? Bom, Deus se manifestou no topo do Monte Carmelo, ou não? Bom, Deus respondeu a uma oração, e Deus se fez presente naquele momento. Saindo dali, Elias então sai numa experiência bastante interessante. Ele ouve dizer então, porque aí os 850 profetas foram sacrificados, não é? E toda a idolatria foi então extirpada naquele mesmo dia. E o casal que reinava sobre Israel, um casal maligno, Acabe e Jezabel, tanto que Jezabel virou sinônimo de gente ruim, né? E também o nome de Acabe, né, para uma pessoa, né, para acabar mesmo, né? Acabe e Jezabel. É para acabar. Jezabel mandou um recado para Elias, falou: Elias, assim como eu matei os outros profetas desse Deus de Israel, eu também vou matar você. Elias entrou em pânico, tinha acabado de ver uma língua de fogo, uma labareda de fogo, lamber todo o altar de pedras e a oferta e todo aquele solo encharcado, mas um bilhete de uma inimiga, de uma adversária, colocou o profeta em crise. E aí ele sai, ele foge, e ele faz um caminho bastante tortuoso, e aqui ele chega no deserto, e aí nós começamos a ler no 5, no 4, ele em depressão, completamente atordoado, ele fala assim: não tem como continuar, acabou. E você vê que quando ele encontra Deus, é só reclamação. Senhor, eu sou um cara legal, eu sou bacana, eu sou profeta, eu sou zeloso, eu temo ao Senhor, mas esse rei matou todos os profetas e está atrás de mim, e eu sou o último, fiquei sozinho, não tem mais solução e eu vou morrer também. Eles vão me pegar. Interessante como nós conseguimos viver, não é, com essa velocidade, não é, entrar e sair da presença de Deus, ou vislumbrar, não é, enxergar o poder de Deus e imediatamente perder tudo isso. Parece Pedro junto de Jesus, quando Jesus pergunta: quem dizem vocês que eu sou? Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: Pedro, que maravilha! Não foi carne e sangue, mas o próprio Espírito de Deus que agiu em você. Aí assim, é como se, não é, mudasse a face de Pedro. Só que o Senhor não vai para a cruz. O Senhor é importante, eu vou proteger o Senhor. E imediatamente Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Você percebe essa rapidez da nossa alteração, da nossa mudança?
Interessante porque a gente pode traçar uma trilha, um caminho, um mapa, uma direção entre o Carmelo e o Horebe. O Carmelo, o lugar onde essa manifestação de Deus acontece, e o Horebe, publicamente, no Carmelo, e o Horebe, onde a manifestação de Deus acontece para o profeta. Talvez a gente possa construir uma ideia de uma trilha onde Deus se manifesta em público, onde Deus age na comunidade, onde Deus age na igreja, onde Deus age no mundo, numa trilha para onde Deus age individualmente, falando ao teu coração. Há uma importância nesse caminho, há um aprendizado nesse caminho, há uma poderosa transformação nesse caminho. E eu quero, de uma forma bastante breve, colocar para vocês algumas dessas questões. Primeiro, a ideia dos nomes desses montes e da importância deles. O Monte Carmelo é conhecido, e a palavra Carmelo, no original, ela revela um significado de vinha do Senhor, lugar bonito e repleto de belezas de vegetação, um lugar fértil, Carmelo, onde a manifestação de Deus se dá em público, libertando o povo da idolatria, do culto a Baal, que tinha sido instituído então por Acabe e Jezabel. E o caminho direciona ao Horebe. O Horebe, também conhecido como Sinai. O que aconteceu no Sinai? O Sinai é o lugar do encontro com Deus, é o lugar onde Moisés sobe e recebe as tábuas da lei, a aliança é selada com o povo. No Sinai é o lugar onde a sarça ardente se manifesta e convoca Moisés para o projeto de libertação do povo. Mas o Horebe é um lugar no meio do deserto, uma montanha árida. Não tem vinhas, não tem árvores, não tem a beleza natural que o Carmelo tinha. Aí eu pergunto, onde será que Deus se manifesta? No jardim florido, belo? Ou na aridez das rochas do deserto? É para a gente pensar. Entenda, ali no capítulo 18, Elias ele está enfrentando os profetas de Baal e vence, e Deus se manifesta, e a ação de Deus é poderosa. Logo em seguida, ele profetiza que vai chover depois de uma seca de 3 anos, e logo depois vem a chuva. Não é um case de sucesso? Não é? Uma história de maravilhoso sucesso. Esse Elias tinha que sair de peito estufado e dizendo assim, quem é o cara? Responda aí, e o povo dizia, Elias, né? Elias, né? É um sujeito de sucesso. A primeira questão que a gente precisa aprender é que nós não podemos confiar no nosso sucesso. É incrível como nós somos frágeis. Existe um processo de adoecimento que está ligado às fases de sucesso na nossa vida. Não sei se você já viveu alguma delas, mas é uma depressão pós-sucesso. Depois que você tem um projeto e é que a coisa dá certo, vem uma certa tristeza, vem um certo sentimento de vazio, que é justamente o que está acontecendo com Elias. Acontece um processo de necessidade de outras conquistas e um sentimento de inferioridade ou de incapacidade. É engraçado porque o que se diz por aí, nesses movimentos de coach, de consultorias afins, né, de palestras motivacionais, é que o sucesso é o topo, de fato, o topo para cair de volta. Porque a gente não pode confiar apenas nos nossos sucessos.
Na sabedoria rabínica, sabedoria judaica, eles têm uma imagem que é a roda da vida, né? A roda da vida. E eles dizem que o melhor lugar para nós estarmos na roda da vida é no ponto mais baixo. É na crise. É na dificuldade. Porque só existe, ou, usando uma outra imagem, no fundo do poço. Porque só existe um caminho, que é subir novamente. E que o pior lugar, o mais difícil é estar no topo da roda da vida. Porque aparentemente, o próximo passo vai ser descer novamente. É isso o que Elias está experimentando. Então, primeiro de tudo, não confie apenas no seu sucesso. A segunda ideia que esse texto, o segundo ensinamento que esse texto traz para mim é olhar ou depender da voz dos meus adversários. Não dependa da voz dos seus adversários. A gente dá muita importância às pessoas que nos criticam, que falam mal de nós. A gente quer proteção das pessoas que falam mal de nós, não é isso? A gente tem medo das pessoas que falam mal de nós. A gente tem medo das pessoas que se colocam como nossos adversários, como nossos inimigos. Tanto que, na cultura popular, o povo tem um medo terrível. Eu ia usar a palavra danado, mas sabe que danado significa consagrado ao inferno, né? Mas talvez seja esse sentimento danado mesmo, né? Consagrado, nascido no inferno. As pessoas têm um medo terrível de olho gordo. Não tem? Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem um medo terrível de olho gordo. O que é olho gordo? Não sei. Alguém que come muito churrasco, talvez, né? Mas para olho gordo já inventaram colírio diet. Então, está resolvido. Né? As pessoas têm um medo de inveja que se pelam, ficam pensando, ai meu Deus, a inveja vai me pegar. Que inveja vai te pegar, rapaz? Para com isso. O Elias, quando ele achou que a ameaça da inveja da Jezabel fosse pegar nele, o que aconteceu com ele? Caiu, se desesperou, ficou todo abilolado. Ficou todo perdido no seu caminho. Saiu correndo, fugiu, achou que de fato não tinha o que fazer. Se a primeira lição que esse texto me mostra é que eu não posso confiar no meu sucesso, a segunda lição é: não dependa da voz dos seus adversários. Você tem pessoas que falam mal de você? Você tem pessoas que te perseguem? Você tem pessoas que são teus adversários? Sabe que existe uma diferença entre adversário e inimigo, né? Porque você pode ter um amigo que é seu adversário. Mas certamente você tem inimigos que querem ver a tua caveira. É diferente. São classificações diferentes. Você tem pessoas que falam mal de você? Você tem pessoas que te perseguem? Jesus falou assim, ora por elas. Você fala assim, bem capaz, né? Mas nem sonhando que eu vou orar. Pastor, tá bom, ok. É para orar? Eu vou orar. Mas eu vou orar como Davi. Que eles caiam no laço do passarinheiro, que eles caiam no buraco, que eles se quebrem todos, que eles sejam alcançados pela espada e pela lança. Não ora assim. Jesus ensina, Jesus é maior do que Davi, tá bem? Então os salmos estão, né, mais abaixo do que o ensinamento de Jesus. Jesus diz assim, ora pelos teus inimigos, abençoa aqueles que te perseguem, não retribua mal por mal. O que Jesus está dizendo é o que Elias teve que aprender. Não dependa da voz dos seus adversários. Mas você vai ver que Elias teve que aprender isso depois. Quando ele encontra Deus, ele fala assim, Senhor, coitadinho de mim, estão tentando me matar, eu sou a última bolachinha do pacote. E aí Deus tem que dizer para ele, não é, tem pelo menos 7.000. É o texto mais adiante no capítulo 19. Você não está sozinho. Então, primeiro, não confie no seu sucesso.
Quando Elias fez a torcida organizada, o povo, Elias, Elias, se deu mal. Quando ele ouviu a voz da sua perseguidora, Jezabel, a voz da sua adversária, ele caiu. Mas também tem uma outra questão que derrubou Elias. Elias, o grande profeta. Se você lê o capítulo 18, versículo 46, ele sai do Carmelo e vai até Jezreel, um vale. 39 quilômetros, quase uma maratona. Tá bem? Logo depois, no capítulo 3 do capítulo 19, logo depois, uns versículos adiante, na verdade 2 versículos adiante, ele sai de Jezreel e vai até Berseba, 177 quilômetros. Cansativo ou não? Para quem devia viajar a pé ou no máximo de mulinha, não é? 19:3, ele sai de Jezreel, vai a Berseba, 177 quilômetros. No 4, ele vai para o deserto, porque ele está fugindo, ele não aguenta mais. E aí, nesse caminho de um dia, ele vai andando um dia, né? Ele entra no deserto, senta debaixo de um zimbro e fala: Senhor, acabou tudo. Era uma vez. Interessante. Porque o princípio que isso nos ensina é que se você não pode confiar no seu sucesso, você não deve depender da voz dos seus adversários. O princípio terceiro é que você não pode ouvir a voz do seu cansaço. Já percebeu quando a gente está cansado, a gente fica pessimista? Tudo está ruim, nada tem gosto, nada é bom, tudo é cinza. Quando a gente está cansado, a gente não quer nada. A gente fala mal de todo mundo, de tudo, da gente. A gente olha no espelho, a gente não se vê bem. O cansaço acaba com a gente, não é? E aí, criaram o termo burnout, né, para o cansaço extremo, né? Que alguns sintomas do cansaço extremo é o pensamento atrapalhado. Eu não consigo mais ter julgamentos muito claros. Eu não consigo mais ter um discernimento que me ajuda a entender o que está acontecendo. Elias confiou no seu sucesso, deu muita voz para os seus adversários e também ouviu o grito do seu cansaço. Então ele desabou. Quer dizer que é isso então para essa noite? Não. Não, porque tem algumas lições aqui, a partir do texto que nós lemos, que eu queria que fossem as lições que vocês que vão ser recebidos como membros da igreja nessa noite, pudessem guardar no coração. E a primeira lição é: se alimente de comida de verdade. Você lembra que a gente leu ali no versículo 5, 6 e 7, que os anjos vieram e acordaram Elias da sua depressão, do seu cansaço, da sua estafa, e disseram: Elias, levanta e come. Comida preparada por anjo. Deve ser uma coisa muito boa, né? Comida simples, pão e água, mas é preparado por anjo. Deve ter um gosto angelical. Não é? E Elias acordou e comeu, mas não foi o suficiente. Ele dorme de novo, desesperado, triste. Vem o anjo de novo, dá uma chacoalhada no Elias: profeta, acorda, levanta e come, porque uma jornada muito longa você vai fazer. Ei, anjo, hein? Será que não foi informação demais? Não, não foi. Levanta e come. Deixa eu dizer uma coisa para você que está chegando, não é? Está sendo recebido como membro nessa noite, que foi batizado pela manhã, você que vai assumir os votos de membro da Igreja Metodista, que vai professar a sua fé em Jesus Cristo, se alimenta de comida decente. Tem muita comida industrializada nesse mercado gospel. Tem muita junk food, comida podre, comida ruim, comida requentada, comida fake, comida horrível, mal preparada, com
receitas que só adoecem. Eu tenho na minha vida uma pessoa que eu já contei para vocês, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos, e a gente, depois dela falecer, a gente mudou aqui para Guarapuava, né? Isso lá, há uns 203 anos atrás. Não é? E aí, uma pessoa que foi extremamente importante na minha história, líder dos juvenis da região, da 6ª região, que é a VAG, lá de Santo Antônio da Platina, que ainda está, não é, no serviço ministerial do discipulado. A VAG, ela é uma pessoa com uma fé, com uma doçura, com um conhecimento bíblico, com uma autoridade espiritual, que você... Alguém conhece a VAG aqui? Não? Bom, né? O Clóvis conhece, né? Sabe do que eu estou falando. A VAG é uma pessoa sensacional. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito. E esses dias, a gente conversando, ela trouxe um exemplo que eu achei fantástico. Ela falou assim: tem tanta gelatina sendo oferecida como prato principal. Eu falei assim, é mesmo. Deus já tinha me colocado esse texto para refletir com vocês, e eu pensei, é mesmo. Eu imagino se o anjo tivesse chegado para Elias e falado: Elias, come uma gelatina aí. Sabe aquelas gelatininhas assim, pequenininha, de festa, que tem em boteco também? Você abre assim, com uma espremidinha, você come a gelatina. Lá não serve para nada, porque gelatina é água, não é? Tem gelatina boa, mas não é essa que vende no mercado, naquele saquinho colorido, não é? Aquele negócio ali faz mal, porque tem um monte de corante, um monte de química, um monte de açúcar. Gelatina é bom, porque melhora a pele, o cabelo, mas não essa. Essa é puro lixo, não é? E às vezes a gente acha, porque é um prato... Não é bonito gelatina? Eu gosto muito de gelatina. Gelatina é uma coisa bonita, não é? Aquela coisa assim, transparente, colorida, açucarada, não é? Você come assim, é um negócio bom demais de comer, não é? Quem gosta de gelatina gosta, quem não gosta, odeia, né? Mas é bonita, vamos combinar que é bonita. Mas alimenta? Imagina você com a dieta da gelatina. Não dá certo. Você vai acabar com diabetes no final do mês. E às vezes a gente é atraído por um monte de gelatina ofertada por aí. Porque é bonito, porque parece gostoso, tem gosto bom na boca, mas é puro lixo. Eu fico pensando, será que Elias teria conseguido encontrar o Senhor se ele tivesse sido alimentado pelo anjo com gelatina? Claro que não. Primeiro, seja servido pelos anjos. Coma comida, alimento espiritual que sustenta o teu corpo, que revela a verdade, que mostra o caminho do Senhor. Segundo, encontre o lugar onde Deus está. Ele levantou, depois de 2 refeições, e caminhou durante 40 dias e 40 noites em direção ao monte do Senhor. Horebe significa monte do Senhor. O lugar onde Deus vocacionou Moisés, o lugar onde a aliança foi feita com o povo, e ali é onde Deus se manifesta ao profeta. Que coisa maravilhosa! Alimentado pelo alimento do Senhor, eu consigo ir até a presença de onde Deus se manifesta. Que lugar você quer? Você quer comer gelatina no Monte Carmelo? Cheio de jardins e flores? Ok, pode ser a tua opção. Mas eu prefiro ir em direção ao deserto, onde nada vai atrapalhar a minha contemplação da presença do Senhor. Elias vai até o Horebe, entra numa caverna, e logo de cara Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Tipo, e aí? Você tinha que estar lá profetizando. O que você veio fazer numa caverna? O que você veio se encavernar, se esconder de todo mundo? O que você veio aqui fugir da realidade?
que você veio fugir das ameaças? Você veio aqui porque o teu sucesso não foi suficiente para garantir o teu ego? Você fugiu porque você acha que você é frágil demais, porque a Jezabel mandou te matar? Você está aqui porque você estava cansado demais e quer se esconder do mundo? O que você faz aqui, Elias? Aí Elias vem com o chororô dele: eu estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ó dia, ó vida, ó azar. O que Deus faz? Nossa, Jesus amado, que coisa grandiosa, não é? Vem um vento, fendendo os montes, é isso que o texto diz, né? Fendendo as pedras, cortando pedra no meio com vento. Claro, o sujeito nessa situação tem que levar um choque, um chacoalhão, que nós precisamos levar. E Deus dá um chacoalhão. E vem aquele vento, e eu fico pensando em Elias segurando numa rocha para não voar, né? As perninhas. Mas o que diz o texto? Deus não estava no vento. Sabe por quê? Porque não existe vento suficientemente forte que possa revelar a presença de Deus. Deus é maior que o vento mais forte que possa existir. Aí veio um terremoto. Graças a Deus eu nunca tive experiência de estar num lugar que teve terremoto. Porque diz que é horrível, né? O chão quase que se liquefaz embaixo dos seus pés e você não consegue ficar de pé, e um barulho que é incômodo. E veio um terremoto, chacoalhou Elias, chacoalhou o chão. O que aconteceu? Deus não estava no terremoto. E a gente quer tanto vento e tanto terremoto, mas Deus não está nem no vento nem no terremoto. Aí vem um fogo. Sabe aquele fogo de filme que faz barulho? O que aconteceu? Você já sabe. Deus não estava no fogo. Vai lá, pastor, mais rápido. Eu quero saber onde Deus estava. Num sussurro tranquilo e suave. Talvez chamando Elias, Elias, não é? Sussurrando: Elias, sou eu, vem para fora da caverna, sai da caverna. Profeta que confiou demais no seu sucesso, que temeu demais os seus adversários, que foi derrubado pelo seu próprio cansaço, vem para fora da caverna. E diz que ele enrolou o manto sobre a cabeça, e de repente Deus se revelou ao profeta. Só isso já bastava. Mas aí Deus fala assim: Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? De novo, segunda vez. O que você está fazendo aqui? Ele fala: porque estão me perseguindo, eu sou o último. Aí Deus fala assim: Elias, presta atenção. Eu vou falar, eu vou desenhar e você entenda. Volta, porque você tem um ministério ainda para cumprir, e eu vou ser contigo, e você vai ungir um rei que não é nem do teu povo, que é o rei Azael, que é o rei da Síria. Você vai ungir um rei para Israel, e você vai ungir o teu sucessor. Tá bom para você, profeta Elias? Três ações para estar na presença de Deus. Se alimente de comida de verdade, não de gelatina. Se encontre no lugar onde Deus está. Carmelo ou Horebe? Eu quero estar no Horebe, onde não tem nada para me distrair da presença do Senhor. E se envolva
com a presença de Deus? Você quer procurar um Deus espetacular? Ou você quer uma experiência com um Deus pessoal, que sopra sobre a sua vida? Nessa noite eu oro para que você pare toda a correria, todo o cansaço. Como diz Jesus, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei a sua barra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o Deus em quem nós cremos. Para a correria e se encontra com o Senhor. Para de ouvir as vozes dos seus adversários, de confiar no seu próprio sucesso, de desabar no seu cansaço, e deixa o Senhor soprar tranquila e suavemente sobre o seu rosto. Ouça o Senhor. Deixa com que as expectativas de Deus te dirijam. Se tem algo que eu gostaria que você, que é recebido hoje, nessa noite, como membro da igreja, entenda, é que aqui nós não queremos espetáculo. Não. A gente não quer gelatina. A gente quer um mover de Deus. Público e individual. Na igreja e em casa. Em comunidade e no dia a dia do seu trabalho. Com as suas dificuldades, com os seus fracassos, com os seus sucessos, com as suas lutas, com as suas vitórias. Deus constantemente sustentando a tua vida. Nós queremos mais do Senhor. E é isso que eu convido você nessa noite, em nome de Jesus.